Olá, olá Elma, olá Calcrede, obrigado aí por estar nos vendo. Aqui hoje eu estou aguardando a entrada do Dr. Jorge para poder a gente falar um pouquinho sobre varizes e cirurgia plástica. O Dr. Jorge acabou de entrar, só pedir para compartilhar comigo aqui agora. Ótimo. Esperando ver se ele consegue conectar. Boa noite, Dr. Jorge, tudo bem? Desculpe, Acho que mas a hoje minha conexão voz. travou um pouquinho aqui para mim. Não sei se você está me escutando bem. Tudo Estou bem, te Dr. escutando, Jorge? estou te Como vai? escutando. Tudo bem, minha voz está um Beleza? pouco rouca agora à tarde, mas dá para conversar Sem e problema. discorrer sobre vários assuntos. Primeiro, brigadíssimo aí por ter aceitado o nosso pedido e estar batendo esse papo aqui com a gente, que eu tenho certeza que vai ser um papo muito proveitoso, é principalmente uma conversa muito curiosa sobre a questão de doença de varizes, sobre a questão da cirurgia plástica. Eu queria agradecer mansamente você ter despendido esse tempo, poder estar aqui com a gente hoje. E eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho e essa bandeira muito bonita que você carrega aí de vida após os 60, que é uma coisa muito legal. Foi assim, foi escolhido a dedo para você estar aqui hoje, viu? Obrigado aí novamente. Guilherme, em primeiro lugar, eu que agradeço, né? Porque realmente é um convite muito especial e é muito importante estar sendo visto, né, pelo pessoal que te acompanha, pelo pessoal que me acompanha. Eu sou cirurgião plástico, já fui presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica aqui em Minas e sou mestre em cirurgia plástica pela Universidade Federal de São Paulo. Isso tudo formou um profissional, eu estou no mercado já tem 32 anos, e eu tenho um planejamento estratégico que já tem mais de 15 anos, e eu sigo ele à risca no tocante à evolução da minha profissão. E fatalmente agora eu tenho 60 anos. Agora eu resolvi que eu tenho que diminuir um pouco o bisturi e fazer mais cosmiatria, cosmetologia, em suma, dar um apoio para os sessentões. Eu sou a melhor prova viva de que o meu Instagram, Vida Após os 60, já é alguma coisa que pode colaborar com muita gente. Porque, afinal de contas, é aos 60 que você se descobre. Eu estou começando um outro projeto aos 60 anos. Junto com Vida Após os 60, tem uma startup também, Vanity Life, que vai dar todo o suporte para a mulher de A a Z. Todos nós vamos trazer a resolução para todos os problemas que as mulheres têm. Criação de filhos, parte sexual, beleza, estética, exercício, profissionalismo, mente, baixo astral e por aí vai. Então eu estou começando agora pela terceira vez, mas em etapas bem definidas, sendo que as outras duas foram um sucesso pessoal para mim, pelo menos, graças a Deus. Que bom, olha, já de antemão, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo sucesso, é merecido. Sei que você é merecedor e já vi mesmo já o seu trabalho. Sei que você é um profissional de alto gabarito. Então, muito feliz aqui da gente poder estar conversando. E, como eu disse, muito pedido também, tá? Muita gente quer saber e eles me perguntam em consultório, e nada melhor do que escutar também da voz de uma autoridade, de um cirurgião plástico que já trabalha, já tem uma experiência grande aí de trabalho. Então, assim, um dos pontos que eu queria que você explanasse alguma coisa, e é uma pergunta muito comum em consultório, e inclusive eu recebo pacientes com esse questionamento. Doutor, eu tenho varizes, eu tenho doença de varizes, eu posso fazer cirurgia plástica? Você vê algum impedimento nisso? Na realidade, você veja bem, né? Você mais do que eu, pelo amor de Deus, sem invasão de Sim. privacidade profissional. Mas você sabe melhor do que eu que eu sempre taxo as alterações corporais como distorções volumétricas, né? Então, quando você Sim. está obeso, com excesso de gordura, é uma distorção volumétrica sólida. Todos os outros líquidos corporais são distorções volumétricas, assim como a celulite é uma distorção volumétrica por falha no recolhimento de líquido do interstício. Eu acho também que a varizes é uma distorção volumétrica. Você tem, ela já é um comprometimento do membro inferior, você vai falar isso muito bem daqui a pouco para nós, Sim. e realmente ela não é empecilho. O ideal é que você a corrija. O ideal é que a paciente vá até você
e você nos traga paciente com membro inferior sem comprometimento que pode agravar. A paciente que tem varizes, ela é uma candidatíssima a ter trombose durante a cirurgia ou no pós-operatório imediato e intermediário, principalmente se tiver outros fatores, ou seja, outras comorbidades, outras doenças, ou se ela já traz no código genético alguma história familiar nas últimas 3, 4 gerações, com trombose e por aí vai. Então, não tem empecilho. Hoje nós já temos essas botas que nós classificamos, é um material de compressão que nós colocamos nos membros inferiores durante a cirurgia, eu pelo menos uso muito isso, e também a manipulação de membros inferiores durante a cirurgia feita pela equipe cirúrgica. Então isso já distorce bastante o acometimento de trombose. Mas, em suma, não tem contraindicação nenhuma. Porém, o ideal é que trate uma alteração para você ter uma felicidade maior com o resultado cirúrgico. Exato, eu compartilho da mesma opinião. Então, se em consultório, eu costumo deixar bem claro para aqueles que me perguntam, e já que é um questionamento frequente isso, eu costumo deixar bem claro o seguinte, gente, a doença de varizes é uma doença muito comum. 50% da população acima de 50 anos vai ter a doença. 70% acima de 70 anos, e olha que nós estamos lá no vida após os 70, então tem todo um link, toda uma conexão com isso aí. A doença é extremamente prevalente, e ela não impede de fazer não só a cirurgia plástica, como nenhuma outra cirurgia. É preciso que tenha um entendimento claro e óbvio que a doença é uma doença complexa em vários estágios e níveis. Claro que aquela pessoa que tem uma doença em estágio avançado, claro que aquela pessoa que já tem ou teve um caso de trombose, que tem familiares próximos, uma alteração no sangue que possibilita a questão da trombose, a trombofilia, ou seja, uma herança genética que predispõe ao aparecimento precoce da doença e das suas complicações, deve ser tratada juntamente. Um carinho especial. E o senhor disse muito bem, a compressão pneumática intermitente durante a cirurgia, o movimento de panturrilhas feito pelo fisioterapeuta, botar esse paciente para andar o mais rápido, levantar da cama assim que possível e que permitido, e vai andar, vai deambular, vai caminhar, porque é isso que previne, além das medicações anticoagulantes. Então, a grande verdade é que você não precisa ser impedido de fazer qualquer cirurgia que seja só pelo fato de ter doença de varizes. Exceção aquelas doenças em estágios avançados, exceção às alterações genéticas que são herdadas e que predispõem a trombose, que é a trombofilia. Entretanto, várias pessoas, independente do tipo de cirurgia, vão correr o risco de ter um aumento ou um risco maior de ter trombose, e não é a questão da cirurgia plástica. Claro que doenças crônicas associadas, pessoas que já têm outras doenças como pressão alta, obesidade, o senhor disse muito bem com a questão do aumento volumétrico, e eu entendo dessa forma também. Existe uma distorção e todo esse conjunto é que vai levar a um risco aumentado. Então eu citaria as doenças crônicas como hipertensão, diabetes, a idade aumentada, associada à obesidade, associado também à doença de varizes, tudo isso compõe um quadro que aumenta o risco, que deve ser quantificado, metrificado para os cuidados pré- e pós-operatórios. Simples assim. Mas não é por isso que você vai deixar de se cuidar, que você vai deixar de cuidar da sua saúde, não. É claro que a cirurgia plástica, grande parte delas são cirurgias que às vezes têm um tempo cirúrgico maior que 2 horas. E também é um outro fator agravante. Mas tudo isso é medido, mensurado e pode ser controlado. Então é uma coisa muito legal. E eu entrando um pouquinho nisso aí, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a cirurgia plástica após os 60 anos. O que que hoje as pessoas após os 60 anos têm te procurado? Qual que é? Eu já arrisco algumas coisas. Eu diria que talvez um homem, uma blefaroplastia, ou seja, aquela pálpebra caída atrapalhando a visão. Na mulher também, além de alguma questão facial, uma mamoplastia ou até uma lipoescultura, ou seja, uma lipo, alguma coisa nesse sentido. E eu queria dizer, da sua prática, o que é hoje que as pessoas acima de 60 anos vêm te procurar? Na realidade, você tem hoje os 60, né? Tem uma frase até que eu acho meio jocosa e não gostaria de usar, mas eu tenho corrido muito atrás de alguma coisa no dicionário para substituí-la, né?
que é o famoso 60 de hoje são os 40 de antigamente. É uma frase chatíssima, mas por enquanto eu não achei nada para definir melhor do que essa frase, que os sessentões são os quarentões. Me lembro quando eu era novo no interior, originalmente eu era paulista, e tinha uns tios meus naquela época que já era quarentões, cinquentões, que assim, estavam muito mais velhos do que eu estou hoje, eu tenho 60. Então, na realidade, o pessoal hoje, além deles estarem mais remoçados para a idade cronológica, você tem uma disputa social, porque o homem e a mulher eles precisam ser bonitos. Nós somos seres gregários, nascemos para viver em sociedade. Haja visto que está medonha a nossa vida com esse isolamento social. Mas, na realidade, o viver em sociedade é uma competição muda entre nós para ver quem que é o eleito ou a eleita. E os sessentões que antigamente ficavam em casa cuidando de netos, hoje eles estão no mercado, na forma de divorciados, na forma de solteiros, ou de casados, muito bem casados, que a parceira sempre está junto. E ali também você precisa disputar um espaço dentro de 60. Então a procura pela cirurgia plástica, não só a parte que a gente chama carinhosamente de bisturi, como a parte de procedimentos complementares não cirúrgicos, ou seja, quando você fica bela ou belo sem bisturi, que é cosmiatria, né? Toxina botulínica, preenchimento, fios, laser, peeling, por aí vai, a procura aumentou demais. Sempre maior pelas mulheres. Os homens são doidos para fazer, mas o homem ele tem o que eu chamo de uma forma caseira e na forma da nossa confraria, o homem tem o bullying da cerveja. Então, a sexta-feira ele encontra com a turma dele. Se ele aparecer com botox, é a morte. Ele tem que ir embora de tanto bullying que ele vai sofrer. Mas isso também tem cedido com o passar do tempo, né? O homem também tem procurado. Mas mais é na parte de cosmiatria e cosmetologia, tanto no homem quanto na mulher. Então, laser, ou seja, cirurgias de pequeno porte, uma lipo de submento no homem, pálpebra no homem, né? Isso conta muito. E às vezes eles estão começando a ceder no preenchimento de sulco nasoral. Agora a mulher é a gama toda, né? Você tem uma lista lá de 120 procedimentos, elas consomem todos, graças a Deus, né? Porque elas são belas, vaidosas e querem manter essa linha de vaidade. Então a procura maior é por isso. Agora nas cirurgias de maneira geral, as campeãs nunca deixarão de ser mama, abdômen e lipoaspiração. Então isso é o que comanda a clínica no dia a dia. Interessante. E olha que assim, eu posso dar o meu relato também. Eu tenho cada vez mais pessoas me procurando a partir dos 60 anos e concordo totalmente com essa questão de que as pessoas com 60 anos estão hoje mais jovens, estão mais cuidadas, estão mais cuidadosas consigo mesmo do que em épocas anteriores. Mas o que me chama bastante atenção, além dos membros inferiores, que a procura principal hoje do consultório, ou seja, as varizes de membros inferiores, e a questão estética dos vasinhos, a questão de ter uma perna bonita para usar um short, para usar uma saia, usar um vestido, as aplicações, seja tratamentos hoje com laser ou vários outros tratamentos, eu tenho tido uma procura muito grande por tratamentos em varizes em outros locais. Então, grande parte das pessoas acima de 50, 60 anos é comum aquela desidratação da pele, aquela perda ali um pouquinho de gordura, principalmente em face, em mãos, a desidratação associada e aquelas veias que antes não apareciam, não incomodavam, agora são visíveis e agora começam a mostrar um pouquinho da idade. Ou seja, aquelas mãos que às vezes as veias estão muito visíveis nas mãos, a gente trata com tratamentos não cirúrgicos e fugindo também totalmente do bisturi, tratamentos a laser com resultados excelentes, em face, próximo dos olhos, região temporal, região próximo dos lábios, com vasinhos em face e varizes, com tratamentos a laser com resultado muito legal. Então hoje, além da questão específica da doença típica e comum com agravamento após os 50 anos, eu diria que grande parte das pessoas tem me procurado hoje por varizes em face, por varizes em mãos. E uma outra coisa, que já tinha até comentado, a questão das varizes pós-procedimentos estéticos. É comum aquelas mulheres que às vezes colocaram uma prótese de aumento, de mamoplastia de aumento, ou seja, uma prótese de mama, e às vezes ficaram visíveis no colo, e às vezes aquilo incomoda, é muito comum.
olha, eu coloquei uma prótese, minha mama tá bonita, tô com o colo bem delineado, mas essas veias aqui estão me atrapalhando. E como é um lugar com baixa pressão, né, a gente consegue tratar com tratamentos como laser com um ótimo resultado. Então hoje, do ponto de vista estético, nessa idade, eu citaria essas. Claro que a campeã sempre vai ser as varizes e os vasinhos dos membros inferiores, o cuidado para usar um short, um vestido, a beleza das pernas, né? E que é também uma grande paixão minha. E eu queria que você falasse um pouquinho mais nessa linha que você começou, e começou muito bem, de fugir do bisturi. Então, como hoje fazer uma cirurgia plástica, um tratamento de cirurgia plástica estética após 60 anos, sem bisturi? Onde que isso se encaixa hoje para a maioria das pessoas? Eu trago como dogma que eu comecei a cirurgia plástica muito cedo, né? Eu praticamente, meu primeiro ano de residência, eu tinha 26 para 27 anos. E, na realidade, foi muito interessante isso. Eu acho que foi um presente, uma dádiva divina, ter começado com essa idade, porque eu acompanhei toda a evolução da cirurgia plástica, né? Quando nós não tínhamos celular ainda, em 1992 que começou, eu já estava praticamente aí com 6 anos, 7 anos de cirurgia plástica. Então, acompanhei toda a evolução. E, na realidade, nós temos hoje uma gama, eu estou dizendo isso porque cheguei 32 anos depois de profissão, com um arco de oferta de procedimentos de beleza, serviços de beleza, de uma forma carinhosa, né? Porque dizem que médico não pode falar serviço. Sim, Mas sim. uma gama, um leque tão grande de oferta de procedimentos que é realmente assustador. Eu, que sempre me digo, como minhas sobrinhas dizem, né, que vivo plugado, eu não tenho conseguido acompanhar toda a evolução da beleza. É lógico que, capitaneados por Itália, França, Espanha, e agora, né, elas estão sendo suplantadas pela Coreia, onde o lançamento de procedimentos de beleza é uma coisa assustadora anualmente. A gente sabe muito bem que de cada 10 procedimentos, 2 vão persistir e um sobreviverá. Então, na realidade, esse super procedimento que sobreviverá, ele, por exemplo, resultou na toxina botulínica, né? Comumente chamada de Botox. O Botox é marca registrada, né? Existem outras marcas muito boas também. E, na realidade, o mundo ficou corrido. As mulheres deixaram de ser donas de casa para criar filhos, fazer compra no supermercado, e estão disputando o mercado de trabalho com o homem hoje de uma maneira com muito afinco e muito vantajoso para a mulher, porque a mulher é mais cuidadosa não só na criação do filho, como na elaboração de uma planilha. Sim. Então, o que aconteceu? As nossas maiores consumidoras, que são as mulheres, elas não têm tempo mais para ficar recuperando de uma cirurgia de grande porte no rosto. E isso já acontecia no Sudeste Asiático, porque o Japão é o segundo consumidor de produtos de beleza no mundo, que gira em torno de 200 bilhões de dólares por ano o consumo de beleza no mundo. Então já começou nessa parte do Japão, Coreia, tudo, e isso foi se espalhando e chegamos a um ponto que as mulheres, na Europa também as mulheres já trabalhavam muito antes que as mulheres daqui. Chegando agora no Brasil, essas mulheres não têm mais tempo de recuperar de um peeling, por exemplo, profundo, que ela fica 40 dias dentro de casa. Então, foram lançados diversos peelings que ela pode fazer e trabalhar no dia seguinte. Você faz um peeling hoje numa paciente que dá uma diferença gigantesca de rejuvenescimento, retirada de rugas leves e retiradas de manchas na sexta-feira à tarde. Segunda, ela está toda bonitona, refeita, sem ninguém saber o que fez. Então, os procedimentos complementares, eles estão perfazendo um vazio, um buraco que tinha para a beleza do mundo, quando todo mundo deixou de operar pela ascensão profissional, pelo profissionalismo. E o mercado, que sempre responde à lei da oferta e da procura, viu que todo mundo estava procurando por procedimentos complementares. Então, o lançamento de aparelhos, produtos e tudo mais é uma coisa assustadora. Então, hoje você fazia uma face de uma paciente com 40 anos, 42, era a primeira. Tinha até esse dogma. A primeira cirurgia de face sua será aos 40, a segunda aos 50, a terceira aos 60. Hoje nós temos fios de sustentação que a gente coloca por baixo da pele
estica todo o rosto, faz o lifting, elevação do conjunto, você está entendendo? E retardamos Sim. aí 10 anos da primeira cirurgia. Isso é só um exemplo, porque se fôssemos aqui explanar todos os procedimentos que tem não cirúrgicos e que ficam ótimos, nós teríamos que ficar pelo menos uma semana conversando. Olha que bacana. E eu acho que esse é o caminho mesmo. Eu entendo, Sr. Jorge, que esse é um caminho sem volta. Não tem mais o que dizer. E eu Ainda recebo bem, todos os né? dias, sim, ainda bem, eu recebo todos os dias em consultório, inclusive esse pedido por parte deles. Doutor, eu tenho doença de varizes avançada, eu tenho um problema na veia safena, mas eu não quero operar, eu não quero fazer cirurgia. E não é simplesmente porque o colega fez e teve um mau resultado, ou porque o parente, ou porque a amiga ficou com uma sequela após uma cirurgia. Ela simplesmente, ela já entende que ela tem que voltar a trabalhar precocemente e que a cirurgia vai gerar um repouso. Ela já entende que já sabe hoje, e a internet está aí para mostrar isso para todo mundo, que o conhecimento hoje, o médico nada mais é que um orientador, né? Porque o conhecimento ele está de fácil acesso para todos. E uma coisa muito legal é que eles já sabem, doutor, como que eu trato sem cirurgia? E eu explico para eles, olha, hoje em dia, um fenômeno que tem acontecido e cada vez mais vai acontecer é a questão da deshospitalização. Ou seja, nós vamos tirar esses pacientes de hospitais e vamos conseguir tratar eles de maneira ambulatorial, seja um consultório nível 2, que é o que eu tenho hoje em uma clínica com autorização de vigilância sanitária, para poder fazer pequenos procedimentos com toda a segurança, com materiais para primeiro tratamento em qualquer necessidade, com contratos com ambulâncias em caso de qualquer outra necessidade maior. Então a gente consegue oferecer esse tratamento fora daquele monte de variáveis e dificuldades que o hospital oferece, né? Desde você chegar àquele hospital, desde você estacionar naquele hospital, desde você fazer uma ficha e esperar ser atendido, até você ser encaminhado para um lugar onde você vai deixar a sua roupa, até você trocar de roupa, dar entrada num bloco cirúrgico, ser apresentado para um anestesista, iniciar uma anestesia até o cirurgião chegar. Ou seja, tudo isso gera um monte de variáveis que em uma hora ou outra vai dar alguma coisa errada e a gente sabe que isso tudo atrasa muito um processo, sem contar nas questões dos riscos inerentes à cirurgia. Então, em consultório, eu tenho sempre isso como meta, e eu sempre deixo isso bem claro para os meus pacientes, é que a cirurgia é em último caso, e que cada vez mais nós estamos conseguindo ter o mesmo efeito que antes só era obtido com cirurgia, em tratamentos minimamente invasivos. Hoje, não sei se o senhor conhece, mas nós temos tratamentos para doenças extremamente profundas dentro da perna, por exemplo, doenças de safena, tratados únicos exclusivamente com fibras de laser através de anestesia local. Menos anestesia, uma quantidade de anestesia menor do que se fosse, por exemplo, arrancar um dente. Então é uma coisa muito seguro, muito tranquilo, conversando o tempo inteiro com o paciente e fazendo uma cauterização direta, localizada só naquele ponto doente, sem nenhum corte, sem nenhuma cirurgia, sem nenhum ponto, sem necessidade de internação, sem necessidade de repouso. Então a gente consegue oferecer isso graças à tecnologia. Hoje eu costumo dizer que a grande imensidade da doença de varizes, onde quer que seja, ela é no mínimo acessível a tratamentos não invasivos. Existe também um outro tratamento, que é o tratamento com espuma, onde é uma medicação em que a gente injeta direto naquela veia, e às vezes é uma veia profunda que o bisturi não chega. Então a gente fala que a espuma vai onde o bisturi não alcança. É porque, na verdade, aquelas varizes, aquelas veias bem profundas, internas dentro da perna, que estão alimentando e gerando toda uma repercussão, com o ultrassom você consegue cateterizar ela e injetar o remédio só naquele ponto e às vezes até controlar se aquele remédio vai ficar só por ali ou se ele vai para outro lugar. Então, assim, é muito interessante sobre isso e eu entendo que isso é um caminho sem volta. Não tem mais jeito da gente pensar em voltar atrás e levar as pessoas de volta para um hospital, para um bloco cirúrgico, para correr risco, para ter um resultado muitas vezes até inferior e menos duradouro. Eu costumo dizer isso, que a tecnologia, quando ela chega, ela não pede licença. Ela arrebenta, ela chega e mostra porque ela vem. E eu tenho certeza que você tem visto isso também, principalmente a questão do lift facial. Eu sou de uma época, quando eu saí da faculdade, não existia essa coisa de fio, de sustentação, de puxada aqui. O Botox estava explodindo naquela época.
Então, e depois eu comecei a enxergar essas outras opções. Mas não só eu, todo mundo enxerga, e claro que se fosse para nós escolhermos, também escolheríamos técnicas minimamente invasivas, não é verdade? Na realidade, eu acredito piamente que o futuro, ele, é o que eu te falei, eu estou no mercado desde 87 e tive o privilégio de acompanhar toda a evolução da cirurgia plástica, inclusive na parte de cosmiatria. Sim, Acredito que eu tenha começado a fazer toxina botulínica há muitos anos atrás. E na sim, sim. realidade, o que eu vejo nos dias de hoje, que é um fator assim desconfortável, é que o futuro realmente chegou antecipadamente. Então, os É verdade. procedimentos complementares, eles vieram para ficar, são extremamente produtivos, e você tem que passar um filtro neles quando você é um profissional altamente gabaritado, estudioso, e que publica e que vai a congresso. E esse filtro é de cada 10 lançamentos, você se fixar em um, dois, que serão os que sobreviverão. E uma Sim, coisa que precisa ficar muito clara é que, assim, dizem que é pecado médico falar em dinheiro, eu não acho. Mas os procedimentos complementares, você pega um frasco de Botox, você faz, ou de toxina botulínica de outras marcas, todas que são no mercado têm o meu aval, e você faz em 3 pacientes. Isso se você pegar o valor que você cobra, que não é um valor muito baixo, mas é um resultado com certeza que ficará bom. Se você sim. pegar o resultado de um frasco de toxina botulínica para 3 pacientes, ele beira a 50%, de 30% a 50%, o resultado de uma cirurgia de mama. Sendo que a Olha cirurgia que de top. mama teve a primeira consulta, a segunda consulta, a terceira e última para você ver exame e marcar, 3 a 4 horas de cirurgia dentro do bloco cirúrgico, N retornos depois do pós. Pega um lucro de uma mamoplastia em torno de 20 mil reais, ele não fica, ele fica para você por volta de 12, de 10. E se Sim, você sim. faz um frasco de botox bem feito, sem dó de fazer botox, porque o que tem no mercado hoje é uma prostituição profissional aguda e incomodativa, graças a Deus. Para nós, um grupo enorme de cirurgiões plásticos que somos da retidão e da correção, a gente não passa por isso. Mas a prostituição profissional está tão alta e ela foi alavancada de uma forma tão assustadora pelos procedimentos complementares que hoje todo mundo faz tudo. Sem E dúvida. está sendo bom para nós, infelizmente, para a população civil leiga, está péssimo. Mas para nós está ótimo porque nós estamos corrigindo problemas de colegas inespecíficos. Quando eu digo inespecíficos, inclui tudo. Inclui incompetente, sem formação, mau caráter e com desvio de conduta. Sem dúvida. Então é aí que entra o procedimento complementar. Ele é ótimo, ele é bom, mas saiba com quem você faz. Se você fugir do ramo dermatologia e cirurgia plástica, algo está errado. Porque Exatamente. você não operaria a sua vesícula com pediatra. De Então, forma alguma. por que você vai fazer um procedimento de beleza que fuja dessas duas especialidades? Concordo plenamente. Então, eu não quero reserva de mercado, porque o que eu mais gosto, por exemplo, todas as minhas colaboradoras na clínica é meritocracia. Sim, Elas trabalham com um fixo e participação nos lucros. Então, eu gosto de meritocracia. sem Então, que dúvida. vença o melhor. Mas que vença o melhor engenheiro que fez engenharia, que vença o melhor pescador que fez universidade de pescaria, se tiver, não sei. Que Sim, vença claro. o melhor administrador que fez escola de administração. Então, a minha preocupação, do alto da minha idade, que eu tenho 60 anos e tenho mestrado na Universidade Federal de São Paulo, é o que estão fazendo com a população por causa dos nossos queridos procedimentos complementares de cirurgia plástica. Ou seja, beleza sem bisturi. E isso eu não estou falando Exatamente. aqui para impor uma marca na sua frente. Eu não preciso mais disso. Eu não estou falando aqui para que todas que estão nos vendo vá para o meu consultório amanhã e lá dê 100 consultas particulares. Isso Claro. também eu preciso. Mas a minha cruzada é conscientizar e proteger a população civil leiga do que está acontecendo no mercado. Por quê? Porque tudo que tem aí já está consagrado que é bom. Quando é usado e feito em mãos inábeis, começa a perder a credibilidade. Então, acabei de ler aqui agora abaixo que
eu não vou fazer cirurgia de varizes por causa do resultado das minhas amigas. Acabou de passar embaixo agora. Sim, sim, Mas sim. cada pessoa é de um jeito. Ela precisa ver quem foi o médico que fez. Ela precisa ver as variáveis da cirurgia plástica. Então, a nossa tarefa, como profissionais, é conscientizar a população civil leiga que ela está amparada pela beleza e para a beleza com mãos hábeis. Sem dúvida. E tudo E, que tem no mercado, que ela vê aí, por exemplo, tudo que ela vê no mercado, pode ir num bom profissional que dá certo e ela vai ficar mais bonita do que ela já é. com certeza, e não tem como não concordar em 100% que você disse. Nós vivemos, infelizmente, nós temos que chamar um alerta, e nós como médicos, eu acho que a função do médico é muito mais até um orientador e um educador. Nós temos que chamar a atenção que existem procedimentos feitos por não médicos, feitos por médicos não qualificados, feitos por pessoas que se dizem capacitados, e que a grande verdade é que a gente vê que eles não têm experiência para nem lidar com aquele tratamento, porque realizar uma técnica, ela pode até, a realização pode até ser simples, mas assumir a responsabilidade sobre um possível resultado ruim ou tratar as complicações é que é algo que dignifica. Então é algo que tem que primeiro ser valorizado. É preciso entender, primeiramente, que quando você assume a responsabilidade, e eu também vejo isso, e assim, confidencializando para o senhor também, o que eu tenho de pacientes que me procuram em consultório insatisfeitos com resultados de tratamentos anteriores, é muito comum, né? E o senhor disse muito bem, a individualidade, a medicina como alguém que quer te ajudar a alcançar aquilo que você busca, mas tem que entender um alinhamento de expectativas. O que é aquilo que você busca? Eu sou muito claro e muito honesto com as pessoas que me procuram, porque eu prefiro até, às vezes, que aquela pessoa que me procura, que ela sai até um pouco triste ou decepcionada, porque esperava que ia ter um resultado maravilhoso, do que iludida, achando que vai acontecer. Eu gosto de dizer que, olha, nós vamos clarear suas pernas 50%, 70%, e isso, se para você estiver bem, vamos fazer um tratamento. Ou vamos melhorar a sua dor, no mínimo pela metade. E se isso for bom para você, vamos fazer o tratamento. Do que falar, olha, você não vai ter dor nenhuma depois do tratamento, ou você vai sair daqui com as pernas da Gisele Bündchen. Porque isso não existe, né? Então isso infelizmente, é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais. Invasão de não, para os profissionais não capacitados, eu não estou falando só não médico, não, né? Porque não é fácil entregar resultado. Não é fácil, exige muito comprometimento, existe muita formação, muita experiência para saber onde intervir e onde não intervir, principalmente, para poder entregar aquilo que é nos pedido, que é nos procurado. Eu gostaria só porque o tempo voa, você até me perdoa, mas o tempo voa e as pessoas vão fazendo perguntas muito legais. Eu queria agradecer, nós estamos aí com uma audiência bem legal, até agora mais de 70 pessoas passaram por aqui. Então, assim, eu queria deixar, só para não passar batido, houve uma pergunta interessante aqui. Ouvi falar que, eu até anotei aqui, que existe abdominoplastia a laser, da Liliane. Existe abdominoplastia a laser? Acho que você é a pessoa certa para poder falar isso para a gente. Veja bem, o ser humano ele tem um problema sério de comunicação. Não a nossa querida que fez a pergunta, mas às vezes vem lá de trás alguma coisa. O que existe, e o boato pode correr e virar realmente uma pandemia verbal, né? O abdômen a laser. Isso precisa tomar muito cuidado com essas reverberações dessas verdades truncadas. E, na realidade, o que você tem o tratamento da região abdominal, ela tem várias alterações. Todo mundo considera como deformidades, não existe. Deformidade é você ter nascido, infelizmente, sem uma perna, sem um braço, né? Ou algum defeito grave. Sim. Agora, o que acontece são alterações abdominais, que varia de grau, de 1 a 4, de 1 a 5, cada grau tem um tipo de tratamento específico. Sim, Por exemplo, uma pequena protuberância é uma lipo. Uma dobra maior após 2, 3 gravidez já é a cirurgia clássica de abdômen.
O intermediário entre esse é uma lipo com retirada de uma faixa de pele lá embaixo. E o que existe hoje é a lipolaser, é uma lipoaspiração que é calibrada, dirigida e guiada internamente por baixo da pele, por um aparelho de laser, que vai fazendo, é como se fosse uma máquina que vai confeccionar um túnel para uma estrada. Ele vai fazendo túneis através da liquefação. Ele pega o sólido gorduroso e transforma num líquido. E isso é absorvido através de um outro mecanismo para tirar aquele conjunto dali. Então, teoricamente, ela traz, ao fazer isso, ela provoca uma cauterização, uma forma simpática de chamar a queima das veias, né? Vamos tratar tudo como veias, artérias, Sim, linfáticos e veias propriamente dita. Então, sim. você tem um sangramento menor, você tem uma equimose, né, que todo mundo chama de hematoma. Gente, pelo amor de Deus, equimose é mancha roxa na pele. Hematoma é uma coleção. Você tem 1 litro de sangue debaixo da pele que, se você alcançá-lo, você consegue retirar e resolve o problema na hora. Exatamente. E lipoaspiração, em 99,9% dos casos, é equimose. Então, você tem uma menor equimose, né, dessa lipolaser. Em suma, não existe abdômen a laser. O que foi dito é lipoaspiração para tratamento de uma deformidade abdominal usando a tecnologia de lipolaser, que é muito boa, por sinal. Então, você que fez a pergunta, qual é o nome da menina que fez a pergunta? Liliana, 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 você está... brigadíssimo, viu, Liliana? Brigadíssimo, Obrigado, muito Liliana, querida. e você está intimada agora a espalhar a notícia. Exatamente. Essa é uma função nossa. É, Ao invés de passar opinião, passar informação. Nós vivemos um problema sério hoje, onde muitas pessoas têm opinião, mas muito pouca informação, informação de sim. consistência, informação de qualidade. E essas pessoas estão opinando, estão falando o que pode, o que não pode, sem conhecimento de causa. E esse é um problema sério. Então, assim, Então, o problema maior é que as redes sociais estão despejando tudo hoje, né? Os gregos já sim, falavam há 3.000 anos atrás. O ser humano, ele pode até ser analfabeto, mas ele não suporta ficar sem notícias, né? Isso já é, exatamente. isso, tem 3.000 anos que isso é consagrado pelo uso e pelo dia a dia. Sem Então, o que dúvida. acontece? Ele pode ser até analfabeto, que eu digo, não é pessoa analfabeta. Eu, por exemplo, sou analfabeto em construção de pontes e viadutos. Sim, Eu sou analfabeto em tratar canal dentário. Então, é cada um na sua. O analfabeto que eu digo é o seguinte: muitos assuntos são jogados sem dó nas redes sociais nos dias atuais, e isso é absorvido de uma maneira que vira verdade. Isso virou um tópico importante na vida do ser humano, que são os fake news. Nós temos, exatamente. nós temos uma enciclopédia, Wikipédia, né, como está escrito lá, eu digo, né, Wikipédia, para quem quiser entrar, Sim, que ela é feita, ela é alimentada por opiniões alheias. Aquilo lá é uma inverdade. Eles estão até reestruturando a Wikipédia para que ela torne uma referência. Já estão aí 30% daquilo lá é verdade. 70% é verdade. é verdade. É muito, muito Né? comum isso. É como eu disse, e se a gente for aí um pouquinho mais além, estão escrevendo um monte de bobagem, e aquela máxima, né, que o papel aceita qualquer coisa e o papel higiênico é a explicação disso aí. Então, assim, infelizmente, Eu nunca tinha é, escutado essa. é uma realidade assim nua e crua, né? O papel aceita qualquer coisa e o papel higiênico é uma explicação disso. Aproveitando aqui, respondendo a pergunta da Paty, brigadíssimo também, Paty, por todos que estão aqui, eu queria agradecer a presença. A Paty perguntou se a espuma tem contraindicação. Tem sim, Paty. Espuma é um procedimento que deve ser feito com muito cuidado pelo especialista, pelo angiologista. Tem que ser, eu recomendo em 100% das vezes, avaliar junto com o ultrassom para ver se aquela espuma deve se entrar exatamente naquela veia doente ou se vai dispersar em mais algum ponto. A espuma ela não deve ser realizada em pessoas com extremos de idade, que têm outras doenças maiores, que têm doenças arteriais associadas, pessoas que têm principalmente problemas do coração, onde existe um risco um pouquinho maior ali. Então a gente precisa saber, pessoas que têm enxaqueca, pessoas que têm problemas, a dor de cabeça crônica, a gente tem que ter um cuidado com esse tipo de pessoa, mas a espuma em si, principalmente, eu gostaria de dizer que ela não deve ser feita em qualquer lugar.
Por quê? Porque a espuma é uma medicação chamada polidocanol misturado com ar, que é uma medicação potencialmente anafilática, ou seja, quer dizer que ela pode induzir alergia e que se alguém tiver alergia deve ser imediatamente tratado e só vai conseguir tratar adequadamente se estiver num local com estrutura para isso. Então, a espuma, eu costumo dizer que a espuma é a amante do cirurgião vascular, porque se existe um tratamento que serve para tudo, é a tal da espuma. Dá para tratar vasinho, dá para tratar varizes maiores, dá para tratar varizes menores, dá para tratar safena, mas espuma tem um grande problema. Por que ela é amante e não é a esposa? Por causa do risco de mancha, que é muito grande, de 20% a 30%. Porque em alguns casos de doença da safena, a durabilidade do tratamento é uma durabilidade muito curta. Então a pessoa tem uma doença na safena e faz um tratamento com espuma, a curto prazo é excelente, é como se tivesse resolvido em minutos. Agora, ninguém explica para ela que às vezes o ano que vem ela tem que voltar e fazer tudo de novo e pagar tudo de novo, porque sessões complementares são muito necessárias em tratamento com espuma, e isso é meio que via de regra. Eu não estou falando só porque a doença é uma doença crônica, que não tem cura e que precisa de controle e manutenção, não. Eu estou falando porque o tratamento da espuma, ela necessita um acompanhamento e precisa ser entendido que novas sessões serão necessárias, porque a longo prazo nosso corpo tende a absorver essa espuma, tende a absorver esses efeitos, tende a recanalizar, a reabrir aquela veia doente. Então, espuma é algo que deve ser feito com muito critério. Eu normalmente acredito na espuma associada a outros métodos, né? Aquelas pessoas que eles operaram, tiveram um problema e não resolveu, espuma é excelente, funciona muito bem. Eu queria só aproveitar e responder outra pergunta muito legal que colocaram aqui, e eu queria que você também, eu acho que você já falou um pouco sobre isso, mas que você complementasse, doutor Jorge, porque, olha, falou assim, ó, esteticista ou não médico, estão fazendo aplicação de botox, aplicação de escleroterapia, aplicação para vasinhos e tudo, e perguntou se pode. Então eu posso te dizer com propriedade. Há pouco tempo, essa semana mesmo, uma juíza do estado do Rio de Janeiro deu causa favorável, ou seja, ela julgou em última instância que procedimentos injetáveis com injeção de medicação, eles não devem ser feitos, são proibidos serem feitos por não médicos. Ou seja, já existe uma jurisprudência. O que isso significa? Significa que o juiz já julgou, já deu causa ganha, e isso significa que daqui para frente, qualquer outro local que tenha, ou qualquer cidade no país, já existe uma jurisprudência prévia, já existe um entendimento da situação e já existe uma causa em relação a isso. Então é proibido, sim, por lei, e basta entrar no Google e digitar que qualquer um está de acesso para todo mundo. Eu usando um pouquinho das suas palavras, eu não vou levar o meu carro para consertar no boteco da esquina, porque eu sei que lá não vai consertar. Eu vou procurar o melhor mecânico para cuidar, porque eu preciso dele para andar, tá certo? E isso envolve qualquer outras medicações injetáveis que tem potencial risco. Então eu vou citar um pouquinho do Botox e deixo para o Dr. Jorge falar. Mas o Botox deve ser feito com muito critério, com muito cuidado para o profissional habilitado, porque ele não é imune de complicações. E eu gostaria de dizer, complicações graves e sérias, inclusive pelo fato de ser no rosto, pode-se injetar aquela medicação em uma circulação, uma artéria do rosto e levar inclusive a cegueira. Então, gente, não é para assustar, é simplesmente para dizer que tem um profissional habilitado e que sabe anatomia, que estudou, que entende e principalmente que sabe tratar as complicações. Não é para fazer com qualquer um. Cuidado, gente, cuidado, é a saúde de vocês, a saúde de gente só tem uma. Não tem duas, não tem jeito de economizar nisso aí, não. O melhor é, se você não está, talvez não seja o momento para você aquilo, mas abrir mão de um profissional sério, capacitado, por uma questão de preço, é, na verdade, um tiro no pé. Esse é o grande problema que as pessoas precisam entender. E eu queria ver a sua opinião também, doutor Jorge, sobre isso. Na realidade, nós temos um problema sério nesse país que são leis, né? Não é o nosso judiciário. Nosso judiciário é um dos mais perfeitos do mundo, né? Baseado no modelo inglês. Mas as nossas leis, elas são péssimas.
a pessoa demora aí 20, 25, 30 anos para ser punida por um erro que ela comete, talvez até muito grave, né? Que leva a um acontecimento fatal. Então você disse que uma juíza baixou um Sim, acórdão, né, que é o final de todo o processo, dizendo que não pode. Só que o próprio judiciário, algumas vezes, ele se confunde e o precedente que era para virar um modelo para todas as outras ações que valoram naquele mesmo assunto, naquele mesmo motivo, ele não enxerga assim, né? Recentemente nós tivemos aí um filho do presidente num tribunal do Rio de Janeiro, e isso foi dito por, estou repetindo aqui, porque foi dito por todos os jornais, que o desembargador não considerou uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Estou dizendo isso por quê? Porque aqui é o paraíso da ilegalidade. Todo mundo faz o que quer. E você, por exemplo, as entidades representativas de classe, as autarquias, né, que são Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Engenharia, por aí vai, eles são autarquias, são entidades que receberam uma licença do governo para funcionar e representar a entidade. E eles são muito paquidérmicos às decisões, né? Você tem aí uma dificuldade enorme pelo emaranhado de leis. Então, fulano quase não é punido. Então, se você passar em frente uma cabeleireira, com todo respeito, porque tem uma que corta meu cabelo, então eu amo as cabeleireiras. Se você passar em frente à cabeleireira, ou se você passar em frente a um açougue, e tiver escrito lá embaixo, frigorífico, não sei o quê, e embaixo do lado escrito cirurgia plástica, é difícil botar a mão nele, porque está escrito cirurgia plástica. Se tivesse escrito cirurgião plástico, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal, bota a mão nele de uma forma ou de outra. Por isso que, por ter leis, nós temos uma Constituição de 1988, que ela saiu de uma ditadura sanguinária e ela encheu o cidadão de direitos e poucos deveres. E esses direitos deixou o cidadão protegido contra o Estado, para não ter tortura, não ter mortes, não ter sim, prisões e por aí vai. Só que isso reverberou na sociedade civil profissionalizante. Estou dizendo isso tudo porque você chega aos píncaros da difamação e da coisa medonha quando você vê profissionais não habilitados fazerem isso e não tem punição, não tem como a justiça pegá-los. Eles estão embasados na Constituição Federal. Então, se alguma das entidades representativas de classe quiser fazer uma reserva de mercado, não teria como. Eu também acho até bom, porque eu gosto de meritocracia, eu gosto de talento. Você está entendendo? Eu só trabalho, eu pauto a minha vida pelo talento e pela meritocracia, que vença o melhor. E isso é Darwin. E ele tem que estar presente sim, na vida o tempo todo. Eu tenho dois deuses. Um que está aqui em cima guiando a nós, e do lado dele uma cadeirinha para o meu segundo Deus, que é Darwin. Então, o que sim, acontece? Infelizmente, nós temos que ver a população ficar torta, ficar de rosto murcho por causa de várias bichectomias, ficar com isso, ficar com aquilo. Hoje foi me encaminhado um caso para o Rio de Janeiro, de uma das mulheres mais bonitas que tinha. Essa mulher não quis perder a beleza com o passar da idade e 29 anos depois ela perdeu o conjunto nasal, olha pra você ver. porque colocaram PMMA, guardem esse nome. PMMA é veneno para o seu rosto. Polimetilacrilato, metacril. Então colocaram nela e o fulano está aí, trabalhando até hoje, você está entendendo? E ela está toda deformada. Então nós precisamos deixar claro que, infelizmente, Darwin tem que bater na população para o boato correr para não colocar em metacril. Mas o que acontece é o seguinte, essa gama enorme de profissionais, acabou de passar uma pergunta aí, se dentista pode. Eu prefiro não entrar no mérito, porque eu tenho minhas opiniões pessoais, profissionais eu não posso emiti-las, que nós temos os nossos órgãos representativos que emitem essa opinião. Só que eu sou perito judicial. Se eu pego eu vou ter que julgar pelas leis do país. E as leis do país não é o direito que ele tem na Constituição. As leis do país é não lesar, Sim, não deformar, não entortar. Você está entendendo? Porque é o primeiro artigo da Constituição, são os direitos civis. Eu não posso chegar em você e fazer o que eu quero no seu rosto. Nós temos que dialogar. E o grande pulo do gato da cirurgia plástica e da dermatologia,
Só nós, essas duas especialidades, que percorremos o caminho do feio ao belo e sabemos o que você precisa, que não é tudo que você quer. Porque você precisa olhar na sua foto com 15 anos de idade, 18, 19, 20, e querer retornar aquilo. E a mulher brasileira e o homem brasileiro olha na Gisele, que você falou, olha no Brad Pitt, chega querendo aquilo. E ficam insatisfeitas. Pagam uma grana pesada para nós, porque os nossos procedimentos não são baratos, porque já é procedimentos caros, o material é caro. E aí, a insatisfação, o médico não sabe dicotomizar o desejo da possibilidade. Então, o grande nome da cirurgia plástica e da dermatologia é aquele que a paciente entra flutuando no consultório dele. Ele tem que transformá-la em girafa, com os pés no chão, mas ainda com a cabeça nas nuvens. Aí sim você tem um grande resultado. E o que a gente vê, ontem no nosso grupo, eu tenho um grupo de ex-residentes e assistentes, um dos meus residentes colocou uma menina linda, com o rosto todo deformado, aí o fulano, que não é médico nem dermatologista, falou assim, eu coloquei só 70 ml no rosto dela. 70 ml é um vidro de perfume. Então, o que está acontecendo? Todo mundo faz o que quer. Você, a partir do momento que você suportar operar a sua vesícula com um pediatra, se você achar isso legal, você pode procurar qualquer um. Se você não achar isso certo, venha para nós. Para cirurgia plástica e para dermatologia. Porque nós temos toda a formação para te dar alegria, leveza, beleza, autoestima, bem-estar e para você ser o que você está procurando adoidado. Quer ser amada, quer ser vista, quer ser desejada. Só assim que as coisas dão certo. Eu acho que você exemplificou muito bem uma coisa que eu tenho, que é uma tecla que eu bato muito com meus pacientes, chama-se alinhar expectativas. Né? Sim. É um choque de realidade. É como eu disse, eu prefiro que ele saia decepcionado que ele saia iludido do consultório. Sempre disse isso. Eu pego paciente direto. Pego paciente direto. As pessoas que me Graças procuram, a Deus. Exatamente. Graças a Deus. As pessoas que me procuram, eu quero um resultado mágico, eu quero ter a perna da Gisele, eu quero acabar de vez com 100% dos meus vazios e varizes. E outra coisa, eu quero que acabe agora e que nunca mais volte. Eu digo assim, eu não sou esse profissional. Não consigo te ajudar. Me perdoe, mas não sou essa pessoa. Porque, primeiro, a doença não tem cura. Esse tratamento vai ser pro resto da vida, igual você trata da sua pele, igual você trata do seu cabelo. Segunda coisa importante para você, as técnicas que eu tenho em mão para te ajudar, seja aplicação, seja laser, seja cirurgia, elas não conseguem oferecer esse resultado em ninguém. Não existe cura para uma doença que não tem cura. Né? Existe sim, e o que eu ofereço para os meus pacientes, e eu agradeço muito, inclusive, os que estão aqui nos prestigiando, eu ofereço compromisso. Compromisso de estar sempre presente, de te ajudar da melhor forma que existe, que amanhã pode, inclusive, entrar uma ferramenta nova, uma tecnologia nova, e a gente mudar a nossa estratégia de tratamento, mas o que eu ofereço para você é um compromisso de melhora, compromisso de fazer o que existe de melhor, e o resultado nós vamos avaliar junto. Nós vamos entender o que isso te trouxe de benefício, e se isso é para você é suficiente. Né? Entendeu? Não, e de mais a mais, veja bem, quantas mulheres maravilhosas nós temos no mundo? Depende de que você acha maravilhoso. São todas as modelos. Juntando todas, deve dar 5 mil para uma população de 7 bilhões. Então, o seu padrão de beleza tem que ser o padrão de todas as mulheres que estão na praia. Escolha ali qual delas você gostaria de aparecer. Não queira ser a Gisele. A Gisele tem genética que levou ela aquilo. Aliás, você tocou 2 vezes no assunto pernas de Gisele. Não é a perna nacional. A perna de Gisele é aquela casquinha de sorvete, né? Fininha que não sei o que tem, continua feia. Não é porque abre a boca da casquinha lá em cima. Ela continua fininha. As nossas pernas maravilhosas são pernas torneadas. Tem a panturrilha, batata da perna presente. Depois tem uma região superior, a coxa, que começa menor e vai trazendo aquele conjunto harmônico e bonito que desemboca no quadril. Essa é a nossa mulher bonita. Então, Gisele não é padrão a perna dela de beleza para nós. Exatamente. E de mais a mais,
Você precisa pegar a grande maioria das mulheres e falar, eu quero ser igual a elas. Porque você está competindo com elas. As Sem mulheres estão dúvida. competindo com as mulheres que estão aí no meio nacional. Elas não estão Mulheres reais, competindo, né? Mulheres né? reais, vistas todos os Justamente, dias nas ruas. elas não estão competindo com os grandes desfiles de moda de Paris, Milão, Londres, Nova York. Sem dúvida. Aquilo Sem lá dúvida. serve para lançar o modelo do vestido que você vai usar no casamento da sua filha. Porque o que está Exatamente. lá dentro é inatingível. É anorexia, é depressão, é mal-estar, é uma vida totalmente desprovida de desejos, porque você não pode comer, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fumar, não pode beber cerveja, essa história toda, que você tem que estar aquela coisinha esguia. Então, olha as mulheres que você vive, porque você está competindo com elas. Se você for solteira, você está competindo com elas para arrumar um grande amor. Se você for casada, você está competindo com elas para ver quem vai estar na roda daquela reunião de mulheres na quinta-feira. Se você for Exatamente. sessentona, você vai estar competindo com as mulheres que está lá na hora do voluntariado. Então, baseie-se no seu ecossistema para querer a beleza que você deseja. Só te interromper um pouquinho, porque realmente voa, e brigadíssimo por compartilhar isso com a gente. Eu concordo em número e grau com você. Eu acho que a gente Sim, só deve se comparar a nós mesmos. Eu sim, aprendo sim, isso sim. e quando a gente começa a se comparar consigo mesmo, o que fica de mensagem é que a gente não precisa daquilo que a gente vê no outro. A gente precisa estar bem com a gente mesmo. Isso é o mais importante. Né? E só para encerrar esse papo de fazer ou não fazer procedimento com quem não é habilitado, nós não precisamos ir longe e olhar um pouquinho para trás no tal do Dr. Bumbum. A gente lembra a especialidade dele antes, lembra a especialidade dele hoje, e ele continua na rede espalhando aí tudo que ele fez É, e tudo que aconteceu, e continua trabalhando, tá? Então, assim, eu é. deixo esse alerta, e se puder ficar uma coisa de hoje, cuide-se bem, valorize, inclusive, quem vai te ajudar a cuidar da sua saúde, porque quem cuida da sua Não, saúde é você, né? E na escolha um realidade, ótimo profissional. E assim, é. perdão, só te interromper novamente, é porque nós só temos 2 minutos. Eu queria Opa, que não você vi, eu me deixasse. perdi. Eu, Nem que- tô eu, que- sabendo, eu achei que teríamos mais uma hora. Não, estamos acabando, perdão. Mas eu queria que você deixasse o seu contato, eu queria que você É. deixasse como que alguém consegue achar o Dr. Jorge para iniciar um tratamento com cirurgião plástico renomado e de qualidade, como que alguém hoje faz para te achar? Bom, é muito fácil, né? Você acha aí Jorge Menezes, no Instagram, eu só tenho Instagram. E ele virou Vida Após 60, né? Que é essa abrangência que se tornou minha clínica. Mas no dia a dia tem uma clínica no Santo Agostinho, o telefone é 3291-4704, mas se você jogar Jorge Menezes aí, você acha. E precisa deixar Ótimo. claro também que lá é uma medicina séria, né? É uma cirurgia plástica séria, ou seja, como vários outros da cidade, eu não sou o único, não sou o melhor, não sou o único, não sou só eu que tenho máquinas disso, máquinas daquilo, Sem mas lá dúvida. a gente faz as coisas certinho. E Perfeito. você falou um negócio muito interessante que o Dr. Bumbum está funcionando. Na realidade, nós temos uma camada da população que também consome esses profissionais. É a mesma camada da população que joga a latinha pela janela do carro, acaba de tomar sorvete e joga o papel na rua, e por aí Sem vai. dúvida. Então, isso é interessante, porque se você estiver andando, e, por exemplo, em Viena, que é uma das cidades mais limpas que eu já vi na minha vida, tem alguma coisa jogada. Aí a minha amiga Tem. falou, mas esse aí é turista. Só que o cara que jogou era loiro de olho azul, então ele é um escandinavo. Então tem em qualquer lugar do mundo. Sem dúvida, sem dúvida. Só como nós temos agora só 1 minuto, eu queria agradecer a todo mundo que veio aqui, é um carinho enorme. Dizer que, infelizmente, foram muitas perguntas, eu não consegui responder todas, mas eu estou à disposição. Pode mandar uma mensagem, pode mandar um direct, o que precisarem, o que eu puder ajudar. Eu tenho certeza que eu posso também encaminhar para o Dr. Jorge, ele responde e Sim, eu encaminho sim. para vocês também. Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Para me